quando se fala em construção de uma carteira de investimentos, é consolidado que é importante diversificar, não somente em ações específicas, mas também em setores diferentes e também geograficamente. E geralmente o investidor busca orientação de grandes investidores que já chegaram no patamar financeiro que as pessoas almejam chegar e dá uma olhada no que o Luiz Bassi, que é o maior investidor pessoa física na Bolsa de Valores aqui do Brasil, falou sobre investimentos no exterior. De investimentos fora do Brasil, né? Não, fora do Brasil, eu acho ridículo o cidadão procurar oportunidades onde elas não existem. Ou se existem, não são comparáveis com a daqui. Eu costumo dizer o seguinte, e já falei para vocês, o mercado de ações do Brasil tem uma definição diferente do mercado dos mercados internacionais, aqueles que são mercados desenvolvidos, né? Esses mercados desenvolvidos, a definição deles é que eles são mercados de risco. Então, você compra um papel que o valor de patrimônio dele é 1, você paga 50, você paga 40. Aqui não, aqui você compra uma ação do Banco do Brasil pela metade do preço que ele vale, né? Então, eu não vejo nenhum risco aí, tá entendendo? Olha, eu particularmente ouso discordar da opinião do Luiz Bassi. Respeito muito a história dele, um grande investidor, porém, nesse ponto aqui, eu ouso discordar. E eu sei que tem várias pessoas que vão vir aqui, mas quem é você para poder discordar de um bilionário? Quantos bilhões você tem na sua conta para poder discordar do Bassi? Olha, eu não tenho bilhão não. Mas a gente pode trocar uma ideia. E para quem traz esse tipo de argumento, a gente pode simplesmente mostrar o que o Warren Buffett fala. Vamos colocar um contraponto aqui de que é um bilionário em dólar, né? E o Warren Buffett aqui ele fala para não apostar contra a América. Então vamos ouvir qual guru, o Bassi ou o Warren Buffett. Então vou colocar aqui o Warren Buffett falando para você ter uma ideia aqui do que ele está dizendo. Always a buyer of stocks over time. I mean, I have no idea where they're going to be in 10 days or a year or 2 years, but over time we'll do very well. America. Ele está falando aqui que ele não sabe se o que vai acontecer com o mercado em 10 dias, em 1 ano, 2 anos ou em 10 anos, mas o mercado americano, ao longo do tempo, vai se dar muito bem. Really mess with America. We've got the secret Não mexa com a América. sauce, and it doesn't work Eles têm o ingrediente secreto. all the time perfectly, but you just look at where we go, milestone after milestone. Ele não pode funcionar da melhor forma sempre, mas vamos olhar milha a milha And never bet against America. e nunca aposte contra a América. Essas são as falas do Warren Buffett. Tendo isso em vista, a gente já traz uma cartada aqui de um grande investidor falando para nunca apostar contra a América. Tendo isso em vista, acho que agora a gente pode trocar uma ideia aqui de forma racional sobre os pontos positivos de investir no exterior e os negativos também. Vale ressaltar também, um grande professor aqui que é o James Siegel, que escreveu esse livro aqui, Investindo em Ações no Longo Prazo, e na página 375 ele fala que o investidor deve colocar por volta de 1/3 do seu portfólio em ativos globais. Legal? Então vamos conversar um pouco aqui sobre alguns pontos, tá? O primeiro deles, o que aconteceria se um Bassi venezuelano, né? Então alguém que tivesse um patrimônio bastante relevante morando na Venezuela lá na década de 90. A Venezuela na década de 90 ainda estava com a economia muito boa, conforme a gente pode ver aqui na Gazeta do Povo, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, FMI, em 1998, um ano antes da chegada do Hugo Chávez ao poder, a Venezuela sustentava o segundo maior PIB per capita do subcontinente, o que acabaria acontecendo com um investidor que somente investisse na tese venezuelana. Afinal de contas, na Venezuela existem várias empresas muito descontadas se comparada com o mercado americano. Portanto, vou investir somente aqui. E o que a gente tem na prática é que várias empresas saíram da Venezuela. Então a gente pode ver empresas internacionais que tinham uma parte do seu negócio na Venezuela começaram a sair da Venezuela. Então a gente pode ver aqui na matéria que está na sua tela que a gente teve uma crise muito forte, né? E fuga de empresas multinacionais como Kellogg, Pirelli. Várias empresas deixaram o país nos últimos meses, né? A gente percebe que outras empresas também, como por exemplo companhias aéreas como Latam Airlines, Deutsche Lufthansa e o grupo Aeroméxico, disseram que deixariam de voar para a Venezuela. Aqui brasileiras como a Gol e Latam também. A gente tem outras empresas aqui como a fabricante irlandesa de embalagens Smurfit Kappa.
encerrou as operações lá em agosto do ano que foi feita essa matéria, né? A Pirelli, fabricante de pneus, Goodyear, várias empresas deixaram a Venezuela. E as empresas que simplesmente dependiam da economia venezuelana para sobreviver, simplesmente deixaram de existir. Então, por mais que uma empresa esteja barata, ela pode continuar se tornando cada vez mais barata. Então, não é simplesmente buscar uma empresa barata para se investir. É necessário entender se a empresa está barata e se existe uma expectativa relevante em relação ao crescimento dela e também em relação aos riscos em que essa empresa está inserida. E existem algumas vantagens e desvantagens de se investir no exterior. O ponto negativo é em relação às taxas, né? Então você tem um custo de IOF de 0,38%, que já é cobrado ali quando você faz aquela remessa, e na remessa você também tem um spread cambial, que vai de 1 a 2%. Então você já começa no prejuízo. Então se você vai investir um valor pequeno e ficar fazendo várias remessas a todo momento, você está sempre pagando essas taxas, tá? Só que a gente vai ter alguns contrapontos aqui mais à frente que acabam compensando isso. Outro ponto negativo é que, na filosofia do Bassi, pelo menos, ele gosta muito de dividendos. Então, para quem quer receber dividendos, acaba que as empresas americanas não distribuem tantos dividendos. Isso porque os dividendos do exterior são tributados e as empresas tendem a não pagar muitos dividendos lá, mas sim utilizar a política de recompra de ações e após essa recompra cancelar essas ações, que na prática acaba trazendo um efeito similar aos dividendos. Simplesmente quando há o cancelamento de ações, há uma valorização dos ativos pela menor quantidade de ações em circulação em relação ao valor da empresa. Eu já expliquei num vídeo aqui no canal sobre o efeito da recompra de ações. Recomendo que você dê uma olhadinha lá. Agora, um contraponto que a gente pode trazer em relação à fala do Bassi de que ele acha ridículo investir no exterior porque não há oportunidades lá como há oportunidades aqui no Brasil. Quando a gente olha aqui a comparação do S&P 500 com o índice Bovespa, né, que pega as principais ações de cada um dos mercados, a gente acaba percebendo que nos últimos 5 anos o S&P 500, que é em relação à Bolsa Americana, trouxe uma rentabilidade de 85%, contra o Ibovespa que trouxe 17%. Quando a gente olha que o pior momento lá da pandemia, a Bolsa Americana trouxe uma rentabilidade de 137% até o presente momento, enquanto a Bolsa Brasileira trouxe uma rentabilidade de 78%. E isso aqui a gente está comparando a rentabilidade do Bovespa de forma nominal. É importante que a gente faça essa comparação dolarizando o Ibovespa. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba percebendo que, na verdade, a Bolsa Brasileira ela não retornou ao topo histórico da Bolsa Brasileira, que foi em 2008, tá? Então a gente percebe que o real ele vem perdendo o seu poder de compra frente ao dólar. Então é extremamente importante que a gente também leve em consideração isso. Então, um ponto positivo de investir no exterior é justamente essa descorrelação que a gente tem dos mercados, né? A gente percebe nesse outro gráfico aqui que vai aparecer na sua tela, que a gente tem aqui o índice Bovespa e a gente vai compará-lo com o S&P 500 em reais, tá? E a gente percebe uma descorrelação aqui. Então vamos pegar o gráfico de 3 anos que ele fica bem claro, tá? Então aqui começando no dia 15 de 6 de 2021. Na linha verde, a gente vê o Ibovespa se desvalorizando com o passar do tempo, enquanto o S&P 500 se valorizando frente a ele. Agora, lá em 5 de 1 de 2022, o S&P 500 começa a se desvalorizar, enquanto o Ibovespa aqui no Brasil começa a subir. E a gente percebe mais aqui ao final o mesmo movimento, o Ibovespa se desvalorizando, enquanto o S&P 500 está subindo. Então, esse tipo de diversificação acaba sendo muito saudável para a nossa carteira de investimentos, para que a gente possa ter uma descorrelação um pouco negativa. Isso faz com que a gente tenha uma oscilação na nossa carteira pessoal menor do que investir somente no S&P 500 ou somente no Ibovespa, tá? Isso é extremamente importante e acaba trazendo uma rentabilidade mais interessante ao longo do tempo. Além disso, o mercado americano é um ambiente muito mais favorável para o empreendedorismo, para o surgimento de novas tecnologias e a atividade empresarial de modo geral. E isso faz com que haja um ambiente mais favorável ao surgimento de empresas que podem se multiplicar por diversas vezes. Isso a gente consegue perceber pelo ETF
que acaba trazendo as principais empresas de tecnologia do mercado americano. A gente percebe aqui que somente no último ano esse índice trouxe uma valorização de 32% para quem investiu no ETF. Então a gente percebe que há muitas oportunidades de investimento no mercado americano. E quando a gente compara a quantidade de empresas no Brasil e a quantidade de empresas nos Estados Unidos, acaba sendo algo colossal, porque aqui no Brasil a gente tem aproximadamente 400 empresas. E nos Estados Unidos a gente tem mais de 6 mil empresas e muitas delas excelentes empresas, algumas delas começando com uma capacidade de se tornar uma empresa grande, com uma presença global, diferentemente do que a gente acaba encontrando aqui no Brasil, que por vezes são empresas que estão inseridas somente no mercado brasileiro, trazendo uma exposição muito maior ao Brasil somente, sem uma perspectiva de escalabilidade internacional, enquanto empresas americanas tendem a ter linhas de receita não somente nos Estados Unidos, mas também na América do Sul, na Ásia, na Europa. As empresas brasileiras, por vezes, tendem a ficar somente com a sua receita local. E esse é um risco que você não pode correr. Aqui no Brasil a gente também tem empresas que também têm linhas de receita de forma global. Então é importante que você entenda esses pontos para não se expor demais somente ao mercado brasileiro. Além disso, as empresas brasileiras elas estão tendendo a abrir capital fora do Brasil. Então a gente viu a XP, a gente viu o próprio Nubank também abrindo capital no exterior, e a maior parte das empresas estão fazendo isso com o PagBank também, né? Então a gente tem cada vez menos empresas abrindo capital aqui e abrindo lá fora, e isso faz com que nós tenhamos mais possibilidades de investimento lá fora. E por que essas empresas acabam tendendo a abrir o capital lá fora? Primeiro ponto é em relação a acesso a capital. O mercado brasileiro representa uma pequena fração da economia global, enquanto o mercado americano é o maior mercado do mundo, e isso dá uma maior visibilidade para essas empresas conseguirem capital. E isso faz com que elas consigam vender o seu negócio mais caro, digamos assim. E também é uma possível possibilidade dela começar a colocar o pé no exterior, começar a diversificar de fato o seu negócio, trazendo novas possibilidades de investidores verem a existência dessa empresa numa bolsa de valores de uma economia consolidada, trazendo uma atratividade maior ao investimento delas. Além disso, lá é mais fácil da possibilidade do sócio fundador daquele negócio se manter com o poder de voto principal, mesmo que ele venda mais de 50% da sua participação. Então aqui no Brasil nós temos as ações ordinárias, que uma ação dá direito a um voto. Então, se o sócio ele vende mais 50%, ele perde o controle daquela empresa. Lá nos Estados Unidos existem as Super Voting Shares, que seriam ações com super poder de voto. Então, por mais que o sócio fundador ele venda mais 50%, ele pode ter a detenção dessas ações que vão garantir que ele não perca o controle da empresa. Vale ressaltar também que no mercado americano nós temos acesso a vários setores que não existem aqui no Brasil, e se existem, não existem tantas empresas relevantes a serem investidas, como por exemplo a parte de tecnologia. Lá nos Estados Unidos a parte de tecnologia é absurdamente superior à do Brasil, com maiores possibilidades, tanto na parte de veículos elétricos, processadores gráficos, inteligência artificial, que está bombando agora. A gente também tem a parte de biotecnologia, com empresas que trabalham com robótica para poder fazer cirurgias, parte de vacinas, empresas de medicamentos gigantes. Tem muito mais possibilidades lá no mercado americano do que aqui. A gente tem a parte de data centers, de robótica, de cybersecurity, que seria a segurança cibernética, que cada vez mais há uma demanda maior sobre isso. Então lá fora a gente tem empresas muito consolidadas que tendem a crescer muito mais e ter uma posição privilegiada no mercado global. Então a gente estar exposto a esses tipos de empresa que já tem uma posição privilegiada acaba sendo muito interessante para o nosso portfólio de ações. E se você tem uma carteira de investimentos e não sabe se está indo pelo caminho correto, tem alguma dúvida específica sobre como estruturar uma carteira, levando em consideração o teu perfil de investidor, os teus planos de médio, de curto e de longo prazo, os teus objetivos de quais metas financeiras alcançar, eu te recomendo conhecer a Notorious Wealth, que é o nosso serviço de consultoria para grandes fortunas. Inicialmente, para quem já tem R$100 mil investidos, a gente está dando um diagnóstico totalmente sem custo da tua carteira de investimentos, para que você tenha um norte mais claro de como prosseguir na caminhada como investidor. Então, caso você queira ter um diagnóstico da tua carteira atual,
clique no link aí embaixo da Notorious Research que você vai receber um diagnóstico totalmente sem custo. E agora, em relação à minha opinião, por que o Warren Buffett não, Luiz Bassi, por que ele não investe no exterior? Primeiramente, tem o viés da confirmação, né? Então ele vem adotando uma estratégia ao longo do tempo que tem dado muito certo, só que isso não é prova 100% irrefutável de que ela vá continuar funcionando ao longo das próximas décadas. E como ele já é um investidor bastante maduro, há bastante tempo no mercado, dificilmente ele vai retroceder em algo que está consolidado na mente dele, né? Outro ponto também é que antigamente era muito difícil de fato investir no exterior, existia a barreira linguística, mandar o dinheiro lá para fora era algo muito mais complexo e isso fez com que se afastasse dessa possibilidade. E a meu ver, um dos principais fatores aqui para ele preferir investir em empresas brasileiras é que no exterior ele vai ser só mais um, porque no Brasil ele é de fato um bilionário em reais. Em dólares, ele não é bilionário, ele vai ser mais um investidor e a participação que ele possui nas empresas brasileiras é bastante relevante. Ele consegue acompanhar essas empresas de forma muito mais profunda. Ele conhece exatamente os diretores, os executivos daquela companhia e consegue ter informações de perto para tomar suas decisões de investimento, além de que a posição que ele consegue ter na maior parte das empresas aqui do Brasil, ele consegue nomear pessoas para o conselho. Então, ele consegue ter um acompanhamento realmente muito diferenciado em relação a nós pequenos investidores. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa um dedo like aí e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo, beleza? Agora eu vou deixar 2 vídeos aqui que eu acredito que vai gostar e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!